Você acorda, toca o próprio corpo quase por reflexo e sente que algo mudou. Não é dor, não é ausência total de desejo. É aquela hesitação fina que silencia a confiança de quem sempre acreditou que potência era sinônimo de identidade. E, no entanto, há uma curiosidade incômoda pulsando entre os lençóis. A masturbação, companheira discreta desde a juventude, é aliada ou sabotadora dessa glândula que chacoalha sob a pelvis. Enquanto você tenta adivinhar a resposta, a ciência se adianta, nem vilã nem heroína absoluta. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Esta jornada, então, não é sobre proibir nem sobre liberar sem freio. É sobre converter vergonha em curiosidade, culpa em autocuidado, silêncio em diálogo interior. Ao longo destes 20 minutos, vamos percorrer a química que dança entre cérebro e próstata, decifrar sinais sutis que anunciam sobrecarga, encontrar um compasso que respeite o corpo sem apagar o prazer. Você vai sentir que não está só, vai enxergar que ainda existe margem para crescer, amar, celebrar o toque, sentir o sangue pulsar onde parecia adormecido. Respire fundo, mantenha o olhar firme no próprio reflexo, porque o que começa agora é mais que informação. É uma reconciliação entre desejo e dignidade. É o convite para transformar cada escolha diária em combustível de fluxo, de confiança, de renovação. Você se reconhece nesse espelho? Talvez hoje ele devolva uma imagem nova, a de um homem que decide, que entende, que renova a própria potência dentro das próprias mãos. Por trás de cada ejaculação, existe um movimento invisível que a maioria dos homens desconhece. Não é apenas prazer, não é apenas descarga, é fluxo, é pressão. É um turbilhão de sangue que invade os vasos da próstata, como se ela fosse um motor que de repente precisa girar com mais força. E como todo motor que fica tempo demais parado, se ele é acionado sem lubrificação, sem cuidado, o atrito começa a cobrar seu preço. A cada contração no momento da liberação, os músculos ao redor da glândula prostática comprimem e soltam, como uma pequena maré interna. Esse vai e vem ajuda a oxigenar, a limpar resíduos, a manter os tecidos vivos. Mas quando o corpo está inflamado, desidratado, estressado, essa contração se transforma em fricção. A sensação prazerosa dá lugar a um incômodo sutil, e às vezes esse incômodo não aparece de imediato. Ele se acumula em forma de peso, de ardência, de uma estranha sensação de que algo ali dentro perdeu o compasso. É o que os urologistas chamam de congestão prostática. Imagine uma mangueira dobrada. O líquido se acumula, a pressão aumenta, o tecido incha. O tampão venoso, essa estagnação de sangue dentro da glândula, pode ser silenciosa por semanas, até que um dia se manifesta como dor ao sentar, dificuldade de urinar ou aquele jato fraco que já não tem mais força para sair com plenitude. Mas a boa notícia é que isso não é um destino inevitável. Homens que entenderam esse mecanismo conseguiram aliviar sintomas crônicos apenas ajustando o próprio ritmo de prazer. Um deles, em consulta, contou que sofria de dor pélvica persistente havia anos. Nenhum antibiótico resolveu. Nenhum exame encontrava infecção. Foi quando aprendeu que o problema não era o que ele fazia, mas como e com que frequência fazia. Bastou espaçar os intervalos, hidratar-se melhor e diminuir o estímulo excessivo para que a dor simplesmente cessasse. Sem remédios, sem mágica, apenas fisiologia respeitada. O corpo fala, mas ele fala baixo. E se você não estiver escutando os sinais, a mudança na cor do sêmen, aquela sensação de peso nos testículos depois de um dia longo, ou a impressão de que urinar exige mais esforço, pode estar ignorando o seu próprio termômetro interno. A próstata é silenciosa, mas não é passiva. Ela responde a cada escolha, a cada ausência de pausa, a cada gota que se acumula sem drenagem. Neste momento, talvez você esteja lembrando de como era diferente lá atrás, quando o corpo pulsava com espontaneidade. Mas a potência não morre com o tempo. Ela apenas exige novos acordos. E o primeiro deles é ouvir o que esse turbilhão interno tenta dizer, antes que a congestão vire sintoma. Antes que o silêncio do corpo se transforme em dor. Nem toda dor começa com um corte. Às vezes, o que nos fere por dentro é invisível. Um calor leve que se instala na região pélvica, uma pressão surda que insiste em permanecer, um desconforto sutil que muitos homens aprendem a ignorar. A próstata, quando inflamada, não grita, ela sussurra. E esses sussurros, se desprezados, viram rotina. O nome técnico é prostatite, mas o que está por trás dela é mais humano do que parece. Tensão acumulada,
atrito repetido e corpo que não teve tempo de respirar entre um impulso e outro. O processo começa quando as células de defesa do organismo, chamadas células sentinelas, detectam um excesso de fricção, seja pelo número elevado de ejaculações em curto espaço de tempo, seja pela ausência de lubrificação adequada ou mesmo pelo estado de estresse que fecha vasos e deixa tudo mais apertado. Essas células, ao invés de proteger, inflamam. Elas ativam uma cascata inflamatória silenciosa que se manifesta dias depois, confundindo até médicos. O homem sente dor, mas não há infecção. Sente ardência, mas os exames não mostram bactérias. E a dúvida vira angústia. Muitos usam qualquer lubrificante à mão, sem imaginar que o pH do produto pode afetar diretamente os ductos prostáticos. Quando o lubrificante é ácido, com álcool ou fragrâncias, ele altera o ambiente íntimo. Os ductos da próstata, que deveriam funcionar como canais fluidos, se irritam. É como jogar areia em uma engrenagem que já estava desgastada. O atrito se soma à química agressiva e o resultado é inflamação. E com ela, o prazer diminui. O incômodo aumenta e o desejo começa a perder sua espontaneidade. Há quem acredite que quanto mais ejacula, menos inflama. Mas nem sempre essa equação se confirma. Quando o corpo não recebe tempo suficiente para se recuperar entre os estímulos, as microlesões não se curam, elas se acumulam. A inflamação se instala não por ausência de atividade, mas pelo excesso desordenado. A válvula de alívio, o orgasmo, só cumpre sua função quando existe pausa. É na pausa que a próstata se regenera. É na pausa que o sangue limpa o que foi mobilizado. Existe um marcador que ajuda a identificar essa inflamação: a proteína C reativa. Quando ela está elevada, é sinal de que no seu corpo está inflamando silenciosamente. Um exame simples de sangue pode revelar isso. Mas antes mesmo dos exames, o seu corpo dá pistas. O jato urinário fica mais fraco, o prazer se torna menos intenso, o desconforto aparece com mais frequência depois do ato. É nesses pequenos sinais que a próstata diz: estou cansada, estou congestionada. A glândula que por décadas foi sinônimo de potência precisa agora de gentileza, de ritmo, de respeito. Não se trata de parar, mas de encontrar o compasso certo entre estímulo e repouso. A masturbação não é o problema. A ausência de escuta é. Quando você transforma o ato solitário em ritual de cuidado, tudo muda. O toque vira drenagem, a pausa vira cura, e o prazer volta a ser aquilo que sempre foi, expressão de vitalidade e não de desgaste. É comum pensar que a testosterona é o maestro solitário da orquestra da masculinidade, a responsável exclusiva pelo desejo, pela potência e pelo vigor. Mas essa imagem simplista esconde um jogo muito mais complexo, uma dança sutil que acontece entre o cérebro, a glândula prostática e os vasos sanguíneos. É um circuito delicado, onde a dopamina, o hormônio do prazer, tem papel fundamental para acender a chama que a testosterona alimenta. Após os 60 anos, esse circuito pode perder o ritmo natural. A testosterona, que antes vinha em ondas regulares, começa a cair aos poucos e com ela o tônus dos tecidos e a capacidade de resposta do corpo. Mas não é só isso. O cérebro precisa receber estímulos que gerem picos de dopamina para que a máquina funcione. Esses picos são o start do prazer. Eles provocam aquela sensação de energia que invade o corpo, que eleva o espírito e alimenta o desejo. Sem eles, o corpo se torna um motor que não recebe combustível. Alguns homens percebem que, após o orgasmo, experimentam um afterglow, uma luz interna que dura horas, às vezes até o dia todo, com vitalidade e sensação de equilíbrio. Outros, porém, sentem o contrário: cansaço profundo, esgotamento que não combina com a ideia de prazer. Essa diferença não é aleatória. Está ligada à forma como o corpo e a mente processam a liberação hormonal e neuroquímica após o ato. Mapear essa resposta não é um luxo, é uma necessidade. Observar como você se sente nas 24 horas seguintes à masturbação ajuda a identificar seu ponto ideal, aquele intervalo que potencializa o vigor sem causar exaustão. Alguns homens descobrem que 2 sessões por semana são mais benéficas que todos os dias. Outros que dias alternados funcionam melhor. O segredo está em entender o próprio ritmo, respeitar o corpo como um organismo que envelhece, sim. O circuito dopamina-próstata-prazer é uma conversa constante entre mente e corpo, entre desejo e fisiologia. É nesse diálogo que o autocuidado ganha sentido. Não se trata de buscar um padrão externo, mas de escutar a própria bioquímica e as sensações internas. Essa escuta é um ato de respeito consigo mesmo,
Um gesto que, embora simples, pode reacender a chama da vitalidade e devolver a sensação de controle e autonomia. Quando o equilíbrio é encontrado, o prazer deixa de ser um instante isolado e se transforma em energia vital, combustível para corpo e alma. E é essa energia que sustenta a masculinidade verdadeira, aquela que reconhece a força na vulnerabilidade, a potência na paciência e a liberdade no domínio consciente do próprio corpo. A linha entre o cuidado e o desgaste é fina, muito fina. Para o homem maduro, manter uma rotina saudável de estímulos é fundamental, mas ultrapassar o limite pode transformar o que era alívio em agressão silenciosa. A frequência com que se ejacula, que parecia um detalhe simples, na verdade esconde uma curva em U, onde o raro torna a próstata vulnerável à estagnação e o excesso provoca microlesões difíceis de reparar. Imagine o corpo como uma máquina que precisa de intervalos para manutenção. Cada ejaculação é um movimento intenso, um esforço que demanda tempo para recuperação. Quando esse tempo é negado, o tecido prostático não consegue regenerar-se completamente e pequenas fissuras internas aparecem. Essas microlesões são invisíveis, silenciosas, mas se acumulam e provocam uma resposta inflamatória crônica que reduz a qualidade de vida e o prazer. O corpo fala em sinais discretos, que às vezes passam despercebidos pela pressa do cotidiano. Sensação de peso na região pélvica, leve ardência ao urinar, alteração na cor ou consistência do sêmen. São avisos que indicam que algo está além do limite saudável. Ignorar esses sinais é como conduzir um carro sem observar o painel. A qualquer momento, a falha pode ser irreversível. Porém, há homens que descobriram a sabedoria de ajustar a frequência, encontrando um equilíbrio entre estímulo e descanso. A história de um aposentado que reduziu sua prostatite crônica é prova disso. Ao redefinir os intervalos entre as masturbações, ele permitiu que a glândula se recuperasse, o incômodo desapareceu e a potência voltou a florescer com força. Existe uma estratégia simples para encontrar esse equilíbrio, uma espécie de régua prática para medir o ritmo ideal. Uma sequência que alterna estímulos e repouso, que respeita a necessidade do tecido de respirar e se fortalecer. Essa estratégia, que pode ser resumida como a tática 3-3-1, combina 3 dias de estímulo, 3 dias de descanso ativo e 1 dia de repouso completo, gerando um ciclo onde a próstata se mantém lubrificada e saudável. Essa rotina não é rígida, não é uma fórmula mágica. É um convite para ouvir o corpo, para respeitar sua capacidade de regeneração e para entender que o ritmo, mais que a quantidade, determina a saúde prostática. No equilíbrio entre estímulo e pausa, a próstata encontra sua liberdade e o homem encontra seu controle. Aquele controle que dá sentido à potência e dignidade. O corpo masculino, após os 60 anos, não é apenas uma máquina hormonal. É também um sistema complexo de músculos, tensões e pressões que se entrelaçam em uma dança silenciosa. Entre esses músculos, o pubococcígeo, aquela faixa muscular que abraça a base da próstata, desempenha papel fundamental. Quando essa musculatura se contrai em excesso ou permanece tensa por muito tempo, ela aumenta a pressão intraprostática, criando um ambiente de compressão que interfere tanto no prazer quanto na saúde. Imagine o pubococcígeo como um acordeão. Quando ele se expande e relaxa, o ar circula livremente. Quando é apertado demais, o som trava e o ar fica preso, causando aquele engarrafamento vascular que muitos homens sentem como desconforto ou peso na região pélvica. A tensão acumulada ali é invisível aos olhos, mas tangível no corpo, na sensação constante de que algo está pressionando, como se o prazer precisasse atravessar uma porta estreita. A técnica do soltar-se e segurar surge como uma ferramenta valiosa para romper esse ciclo. Ao soltar os músculos pélvicos por 5 segundos e em seguida segurá-los suavemente, é possível drenar a congestão, liberar a pressão e devolver fluidez ao sistema vascular da próstata. Esse movimento simples é um convite para a musculatura reencontrar seu ritmo natural, longe da rigidez que sufoca o prazer. A respiração diafragmática profunda e consciente é a parceira ideal nesse processo. Quando o homem respira de forma superficial, o corpo permanece em estado de alerta, com vasos contraídos e circulação comprometida. Por outro lado, a respiração profunda estimula a vasodilatação, favorece o retorno venoso e alivia a pressão intraabdominal, abrindo caminho para que o sangue flua livremente, revitalizando cada célula da região. Esse equilíbrio delicado entre músculo e circulação pode ser sentido na própria pele,
no frescor da região íntima, na leveza do peso que antes incomodava. É um convite para ouvir o corpo sem pressa, para reconhecer que a potência verdadeira não está na força bruta, mas na flexibilidade e no controle das próprias tensões. O homem que aprende a relaxar sem perder potência descobre um território novo, onde o prazer é ampliado e a próstata agradece com saúde renovada. Muitas vezes, o maior inimigo da potência não é o corpo, mas a mente que carrega velhos pesos. A culpa silenciosa, ensinada por uma cultura que associou o prazer masculino à juventude e ao desempenho incessante, age como uma sombra que contrai vasos e eleva o cortisol, hormônio do estresse que fecha as portas para o fluxo sanguíneo e a energia. Essa culpa não apenas reduz o desejo, ela trava o sistema, como uma válvula emperrada. O pensamento erótico, quando preso nessa teia de vergonha, vira um inimigo interno. Mas a transformação acontece quando se aprende a usar esse mesmo pensamento como combustível para a dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Ao invés de reprimir a fantasia, o homem que se permite registrar seus desejos em um diário mental, ou até mesmo escrito, começa a transformar a culpa em prazer consciente. Um movimento que reequilibra a química cerebral e abre caminho para uma experiência mais rica e autêntica. O silêncio na relação, o medo de falar sobre o que realmente sente ou quer, é outra prisão. Conversas adiadas entre parceiros constroem muros invisíveis que refletem na saúde da próstata e no desempenho sexual. Quando o diálogo acontece, mesmo que com hesitação, abre-se um espaço para o prazer ser visto como autocuidado e não como falha moral. A comunicação sincera atua como um bálsamo, reduzindo tensões e permitindo que o corpo responda com mais liberdade. Essa virada de chave, que associa prazer a cuidado e não a culpa, é um ato profundo de amor próprio. É reconhecer que a sexualidade após os 60 anos não é um capítulo que se encerra, mas uma nova narrativa que pode ser escrita com mais sabedoria, mais respeito e mais conexão. Nesse espaço, o corpo deixa de ser um inimigo ou um juiz e se torna um aliado. A química cerebral responde, a próstata agradece e a vitalidade ressurge como um fogo que não se apaga. A Penn reinventa. Manter a saúde da próstata e preservar a potência não é um ato isolado. É um ritual diário, uma sequência de pequenos movimentos, escolhas e pausas que se somam para criar um equilíbrio sustentável. A regra 24-48-72 é uma referência prática para entender esse ritmo. 24 horas para o estímulo inicial, 48 para o descanso ativo e 72 para o repouso completo. Essa cadência respeita o tempo que o tecido prostático e o sistema nervoso precisam para se recuperar e fortalecer. Junto a esse ritmo, existem combinações que trabalham silenciosamente contra o estresse e a tensão acumulada. A modulação do magnésio, mineral essencial para a função muscular e nervosa, age como um calmante natural que relaxa o sistema pélvico. Alongamentos curtos, executados diariamente, ajudam a liberar a musculatura tensa que comprime a próstata. E as chamadas microsonecas hormonais, pequenos momentos de descanso consciente, promovem a regeneração dos hormônios que sustentam a vitalidade. Os sinais do corpo tornam-se assim verdadeiros biomarcadores domésticos. O jato urinário, sua cor e volume, não são meros detalhes. São um painel de controle que fala diretamente da saúde prostática. Um jato forte e constante revela circulação eficiente e ausência de congestão. A cor clara do sêmen indica equilíbrio químico. Qualquer alteração, por menor que seja, deve ser observada como um sinal de alerta, uma mensagem que pede atenção. Por fim, a integração entre prazer, descanso e movimento é o plano de ação que sustenta a longevidade erétil. Cada ato de prazer consciente estimula o sistema dopaminérgico e fortalece a circulação. Cada descanso garante que o corpo tenha tempo para reparar e se equilibrar. E cada micromovimento, por menor que pareça, é uma injeção de vitalidade no complexo sistema pélvico. Essa estratégia não é apenas ciência, é um convite para reencontrar o controle, para transformar o que muitos veem como um declínio em uma renovação contínua. É saber que o jogo está nas suas mãos, que a potência é fruto de um cuidado consciente e que a dignidade masculina floresce quando o corpo é ouvido, respeitado e nutrido. A forma como você encara o ato da masturbação após os 60 anos pode ser a chave que abre portas para uma nova fase de saúde e vitalidade. Quando o gesto deixa de ser automático, um hábito mecânico, e se transforma em uma ferramenta consciente de cuidado, tudo muda.
A próstata, tão silenciosa e discreta, responde ao respeito com funcionalidade, com equilíbrio, com potência. Essa transformação começa com a decisão de prestar atenção, de escutar o corpo, de aceitar seus sinais como um mapa, não como um obstáculo. A frequência inteligente, aliada à observação atenta dos primeiros sinais de sobrecarga, é a chave mestra para manter a próstata saudável e a ereção firme. Não se trata de números, mas de qualidade. Não se trata de quantidade, mas de ritmo e harmonia entre estímulo e descanso. A atenção que você dedica a esses detalhes cria um ciclo virtuoso que prolonga o vigor e fortalece a autoestima. Observe semana a semana como seu corpo responde. Note as mudanças na energia, no fluxo, na confiança que você tem sobre si mesmo. Essa jornada não é um destino final, mas uma redescoberta contínua do que significa ser homem depois dos 60. Potente, digno, conectado consigo mesmo e com o prazer. É a prova viva de que a idade não dita o fim, mas o começo de um tempo de renovação. Quem domina essa biologia, quem aprende a se escutar, encontra uma fonte inesgotável de potência, dignidade e prazer. E esse poder está ao alcance das suas mãos. Basta você se permitir viver essa verdade com coragem, respeito e amor próprio. O jogo está nas suas mãos. E a partida, meu amigo, é sua para ganhar.